Sejam bem-vindos ao Ministério Family Church. Pega a sua Bíblia comigo. Vamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 26 ao verso 28. Parabéns já de antemão a todas as mamães. Você que é mãe, ou você que tem uma mãe, agradeça a Deus também. Quero louvar a Deus pela vida da minha mãe. Além de ser minha mãe, eu também sou pastor dela. Quero te dizer que hoje eu vou falar sobre mães que influenciaram a história. E um dos nomes que eu quero citar é a Dona Beth. Porque Dona Beth influenciou a história orando pela minha vida, né? E a gente precisa entender que as nossas mães são intercessoras nossas. São quem nos mantém de pé, quem nos sustenta em oração. E eu não sei você, mas eu sou grato a Deus pela vida da minha mãe. Essa mulher guerreira, vitoriosa. Sou grato a Deus pela vida da minha esposa, que é mãe dos meus filhos também. E parabenizo cada uma de vocês também, mamães. Que o Senhor te abençoe, te sustente, te guarde a cada dia em nome de Jesus. Diz assim o texto, 1 Samuel, capítulo 1, verso 26 ao verso de número 28. E disse ela, quem disse? Ana, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, e eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Verso 27, por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Verso 28, por isso também ao Senhor eu o entregarei, porque todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido. E adorou ali ao Senhor, e adorou ali ao Senhor, e adorou ali ao Senhor, e adorou ali ao Senhor. Eu quero te dizer, até nos lugares que você mais chorou, vai ser os lugares que você também vai aprender a adorar. Nos lugares das maiores adversidades da sua vida, você vai aprender que tem um louvor nos seus lábios. Por isso, mais uma vez, eleve a sua voz em oração e diga, Senhor, obrigado, porque eu tenho esse sentimento de adoração dos meus lábios. Eu quero te agradecer pelo dom da vida, eu quero te agradecer pela minha mãe, eu quero te agradecer pela igreja, eu quero te agradecer pelas mães que aqui estão. Eu quero convidar, Espírito Santo, que o Senhor toma o primeiro lugar em tudo. Eu já vi aqui a sua ação no louvor. Muito obrigado pela vida dos estrangedores dessa casa. Muito obrigado pela vida dos músicos, dos levitas, que estavam aqui adorando o teu nome. Continua prosperando, abençoando, direcionando, capacitando eles a tudo, Pai. Muito obrigado porque a sua presença é real no nosso meio. Assim, Pai, declaramos, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir tudo que o Senhor tem a ministrar em nós e através de nós, em nome de Jesus. Você pode se assentar dando glória a Deus, dizendo, Deus é bom. Deus é bom, não é, gente? Queridos, eu estou diante de uma história de uma mulher chamada Ana. Essa mulher é uma das mais citadas nos textos que nós vamos pregar quando vamos falar sobre mãe. Mas o interessante é que o nosso tema de hoje são mães que influenciaram a história. Eu não vou falar só de Ana. Eu quero citar para você primeiro algumas mães anônimas que não estão nem na Bíblia, para que você entenda que Deus também levanta pessoas que são intercessoras. Mas ao mesmo tempo eu preciso entender que são mães que influenciam a história e a nossa geração. Até que ponto uma mãe pode influenciar a seus filhos? Até que ponto uma mãe pode mostrar esse exemplo para a sua prole? Peter Marshall, capelão do Senado americano, disse, as mães são guardas das fontes, elas guardam as fontes. Ele disse que as mães são aquelas que fazem um trabalho anônimo, que não acontece nas manchetes dos jornais, mas acontece no abrigo do lar e que decide muitos destinos da família, na igreja e na sociedade. São as mães que muitas vezes seguram a peteca em muitas situações. Muita gente não sabe, mas ela que vai dar direções sobre a vida dos seus filhos, da sua casa, sentimental principalmente, mostrando o cuidado. Abraham Lincoln, o grande estadista americano Abraham, disse algo, as mãos que abalam o berço governam o mundo. Quantas vezes a mãe deixa de dormir porque tem que acordar para cuidar dos filhos? E muitos aqui sabem que a mãe citou sobre o trabalho que eu e você demos. Os meninos mamam muito, né? As mulheres mamam menos. Geralmente tem umas que são mais gulosas, a gente entende.
né? Mas os meninos geralmente são mais fominhas, e as mães acordam mais vezes na noite para sustentar esses meninos de mamadeira. Muitos sabem. Eu lembro da minha esposa quando foi dar a primeira vez o peito, né, e a Sarinha não pegou o peito, ela se desesperou. Nós tivemos que ir ao pediatra que cuida dos nossos filhos, né? E aí levar, e ali o médico falou: calma, calma, você é a primeira vez, segura aí, vamos lá. Aí fez um exercíciozinho com ela, e ela desesperada, porque a Sarinha chorava, e a Sarinha faminta, né? Quase não queria comer, até hoje, graças a Deus. E aí ela ali, doida para comer, e a mãe querendo dar mamar e não conseguia. E aí, ao mesmo tempo que sentou ali, doutor Wilson só ajeitou o biquinho do peito, botou a menina, logo que botou a menina, já foi mamando. A gente olha assim e a gente não tem noção o quanto a mãe dá ali o aconchego e direção sobre tudo aquilo que a gente faz. Eu não sei você, mas eu também sou grato a Deus pela mão da minha mãe, né? Que quantas vezes em intercessão levantou, orou e sempre intercede por mim. Então Abraham Lincoln disse isso. Segundo ele, ninguém exerce tanta influência sobre os filhos como as mães. Mais do que ninguém, são as mães que forjam e formam o que prepara os filhos para os grandes enfrentamentos da vida. São as mães que no silêncio estão lá dentro. Eu até digo hoje, né? Muitos falam assim, é a ausência do pai, é a ausência da mãe, né? Realmente, gente, hoje como a gente tem que trabalhar e nós temos que gerar economia para nos sustentar, hoje nossos filhos são criados por pessoas que, se a gente não souber, muitas vezes vai ter a diferença. Eu, graças a Deus, tenho uma pessoa que mora comigo só há 22 anos, que é a Maria José, que é a segunda mãe, né? Também para nós. Mas eu falo assim, quantas pessoas não tem outra pessoa e é criado por uma pessoa que tem princípios diferentes, visão diferente? Mas é interessante, ele sendo reconhecido como o maior presidente dos Estados Unidos, diz que tudo que ele tinha, ele devia à sua mãe. Olha o que ele vai falar, ele deve à sua mãe. Abraham Lincoln. Agora olha só, grandes homens que foram influenciadores na sociedade, vão falar da sua mãe. Você sabia que Thomas Edison, a escola enviou um bilhete no bolso dele, para casa, e sabe o que estava escrito no bilhete? Olha só, seu filho não tem capacidade de aprender, cabe a você ensiná-lo. Imagine uma mãe pegar um bilhete e ler que o seu filho não tem capacidade de aprender. Sua mãe pegou o bilhete e o filho perguntou: o que está escrito no bilhete, mãe? A mãe disse, e a escola virou para ele e disse: filho, que você é muito inteligente e que seus colegas não conseguem te acompanhar. A professora disse: você não tem capacidade. A mãe disse: você é um potencial. Olha só, e a mãe disse: eu vou te investir, eu vou mudar a sua vida e vou investir em você, para que você entenda que aquilo que Deus tem para você vai acontecer sobre a história. E ali começou o homeschool. Ela começou a dar aula em casa para ele. Thomas Edison se tornou o maior cientista de todos os tempos, porque a mãe não viu um derrotado, viu um abençoado. Queridos, Louis van Beethoven disse o quê? Os médicos recomendaram à sua mãe de abortar a causa histórica da sua família, porque ele tinha uma causa histórica, e eles viraram para ele e falaram: aborta o seu filho. A graça de Deus fez com que aquela mulher não ouvisse aquela voz, e ela não abortou, e veio a ser um dos maiores músicos de todos os tempos. Uma das suas músicas conhecidas mundialmente: Jesus é a alegria dos homens. Olha o que ele escreve: Jesus é a alegria dos homens. Falaram: aborta. Aí ela disse: não, o que eu gero não é para a morte, é para a vida. Vocês sabiam que vocês têm poder e capacidade de enxergar o que muitos não enxergam? Então isso é fenomenal. John Wesley, conhecido como responsável pelo avivamento na Inglaterra no século XVIII, queridos, sua mãe teve 19 filhos. E a ela, todos os dias, ela orava 1 hora de joelho por todos os seus filhos. Ele manteve a correspondência semanal com John Wesley até a sua morte. Talvez você não tivesse ninguém no século XVIII que influenciasse os botões da vida. Mas Suzanne Wesley, quem já ouviu falar? Você não ouviu falar, mas era um joelho que estava dobrado, orando pela sua casa e declarando que o seu filho seria um grande pregador. Queridas,
Irmãs e irmãos, você talvez não tenha noção o poder da sua oração. Você talvez não tenha noção quando você se coloca no quarto e o nome do Senhor é glorificado. Agostinho tinha um histórico diante de conviver. Ele era um homem devasso. Sua mãe Mônica orou por ele, sabe quanto tempo? 30 anos. 30 anos orou por Agostinho. Ambrósio disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderá se perder. Talvez você olhe e diz assim: é o fim. Mas eu quero lhe dizer, tem coisas que estão sendo geradas no seu joelho. E através desse joelho, o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem coisas que você olha e é humanamente pensando, está perdido, mas no céu já está declarado o mover do Senhor sobre a tua vida. Agostinho é reconhecido pelos cristãos católicos e pentecostais, e é o maior teólogo que a igreja cristã teve depois do apóstolo Paulo. E na influência de hoje, com a teologia, queridos, hoje, apesar de você se formar, muitas vezes você não tem noção de pessoas que oram por você e geram você. Então, ao mesmo tempo, eu citei aqui de homens da sociedade que nós ouvimos tanto falar e não temos noção daquilo que Deus é capaz de gerar. Hoje não é um dia qualquer. Eu sei que todos os dias é dia das mães, mas nós precisamos lembrar que existem pessoas que estão na torre de vigília, orando por nós, gerando a nossa vida em oração e manifestando o poder de Deus. Então eu comecei lendo 1 Samuel, capítulo 1. Ana era mãe de Samuel, Joquebede, mãe de Moisés, Eunice, mãe de Timóteo. Em primeiro lugar, eu vou falar de Ana, a mãe que não desistiu de gerar um filho, para depois consagrá-lo a Deus. Queridos, tem coisas que na sua vida pode até parecer que está morta, mas são gerações que estão vindo sobre a tua vida. Eu não olho para a minha filha e para o meu filho como um filho somente. Eu olho para os meus filhos como uma nação que vai abençoar o mundo todo, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero lhe dizer que nós somos abençoadores. Samuel foi o maior personagem do seu tempo, um homem que foi chamado de sacerdote, profeta e juiz. A maior figura da sua geração. Podemos tributar tantas influências positivas à sua mãe, que orou por ele antes mesmo dele nascer. Quem consagrou para Deus, mesmo antes de ter recebido de Deus, ela já estava no altar, gerando algo que ela nem tinha ainda aos olhos humanos. Tem coisas da nossa vida que você não vê, mas você já gera. Tudo que é dado ao homem não é dado a ele de graça, é dado quando é gerado nos céus. Você precisa entender que tudo na sua vida é gerado em Deus. Não, pastor, você não está entendendo, eu estou fazendo o melhor curso, bênção. Pastor, eu estou sendo, essa capacidade aqui, eu estou buscando aqui, eu estou buscando ali. Amém. Mas eu pergunto, aonde está a tua vida de oração? Aonde está a sua devoção a Deus? Aonde está a sua vida de joelho? Porque muitas vezes você pode falhar. Hoje aqui pela manhã eu estava explicando, falando sobre Joquebede, e estava falando, vem cá, olha para você ver como que é um pouco fora do normal. Você pega um contador mexe com contabilidade, sabe mexer com dinheiro, sim ou não? Sim ou não? Mas eu pergunto, você conhece contador endividado? Ei, mas não era ele que estudou para ser capacitado a administrar o seu próprio dinheiro? Se ele não consegue administrar o próprio dinheiro, ele pode ter conhecimento, mas está faltando sabedoria. Você já viu o médico doente? O médico não era para ficar são o tempo todo, porque ele entende da medicina, mas ele fica doente. Sabe por que ele fica doente? Porque só quem tem a sabedoria de fazer tudo é Deus. Agora existem coisas da nossa vida que nós vamos vencer, não é através da nossa inteligência, é através da nossa sabedoria, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso, Ana enfrentou a humilhação da sua rival, ela enfrentou a acusação do sacerdote, e ela enfrentou a incompreensão do seu marido. Tem hora que os nossos propósitos precisam se cumprir, não é porque os outros nos apoiam, é porque eu acredito no que Deus tem sobre a minha vida.
Não é porque as pessoas precisam me dar um tapinha dizendo que eu vou chegar lá. Eu preciso enxergar aonde as pessoas não estão enxergando. Muitas vezes o meu caminho não é com a multidão. O meu caminho é na direção que Deus tem para mim. E aquilo que Deus tem para mim é melhor do que o que a multidão fala. A multidão pode me dar direção, mas é Deus que me dá destino. É Deus que vai dar destino sobre a minha vida. E muitas vezes a gente olha e diz, mas humilhação, mas eu passar por prova, eu passar por lutas. Sim, as lutas nos ensinam a gerar melhor. Eu pergunto para você, Samuel foi qualquer homem na sociedade? Ele foi o que mesmo que eu falei agora há pouco? Sacerdote, juiz e profeta. Eu te pergunto, onde ele foi gerado? Ele foi gerado 25 anos da caminhada da mãe dele indo para o altar. Tem coisas que você não tem noção, mas tem coisas que já está sendo gerado e sendo materializado para que o nome do Senhor seja glorificado. O que você gera, você vai verificar que o nome do Senhor vai ser bendito. Tem coisas que na sua vida você olha e diz, eu não estou vendo, mas eu estou crendo que o meu Deus é poderoso sobre a minha vida. Já aconteceu, a rival provocava Ana, a rival a irritava, meu querido, mas o seu cálice diário transbordava de lágrimas. Tem hora que a gente não tem resposta. Tem hora que a gente não entende, não tem resposta para os nossos problemas, mas é daí que entende que quem verdadeiramente vive em Deus, sabe o que é esperar nele. Eu quero te encorajar para que você deseje verdadeiramente gerar o que Deus tem na sua vida. A mãe tem um poder sobrenatural, gerar uma pessoa dentro dela. Só a mãe tem, homem não tem capacidade disso. Eu acho que se o homem, pensar de mim, se fosse gerar alguém para sentir aquelas dores, morria, né? Porque o homem sente uma dor de cabeça, ele já faz um drama. Ai, meu Deus, estou sentindo uma dor de cabeça e uma dor do parto. Irmãos, vocês foram feitos para ser fortes. Mulheres, Deus te fez para ser fortes. Mulheres, vocês precisam entender que no meio das suas humilhações, Deus vai ser glorificado. No meio das suas adversidades, Deus vai ser bendito. Deus ainda faz a mulher estéril ter filhos. Ei, não há nada melhor. Deus faz a mulher estéril ter filhos. A geração de edomitas e egoístas e materialistas tem se levantado. Mas eu tenho declarado, eu e a minha casa somos abençoados pelo Senhor. Você tem declarado que a sua casa é lugar de bênção. A sua semente não é de morte, a tua semente é de vida. A tua semente não é de escravidão, a tua semente é de prosperidade abençoada. A tua casa não é lugar onde você vai ver a destruição. Eu declaro, querido, que nenhum dos nossos vão se perder. Todos vão exaltar o nome do Senhor. A nossa casa, a nossa geração é geração de promessa de Deus. Ana, a mãe que não desistiu de gerar um filho, para depois consagrá-lo na obra de Deus. Eu não sei você talvez sonha com seu filho dizendo, pastor, meu filho, eu quero que ele seja um grande médico, eu quero que ele seja um grande advogado, eu quero que ele seja um grande empresário, eu quero que ele seja um grande político. Mas eu tenho perguntado a você e quero perguntar, você tem orado para que o teu filho seja um grande homem de Deus? Você tem orado para que a sua filha seja uma grande mulher de Deus? Uma mulher abençoada que vai temer ao Senhor, vai falar do amor do Senhor, vai testemunhar de quem é o Senhor sobre a sua vida? Porque, gente, vamos ser sinceros, nós estamos vivendo uma geração de analfabetos espirituais. As pessoas que estão querendo de Deus somente as bênçãos, só estão querendo ver de Deus as mãos, e perderam o temor do Senhor. E nós precisamos gerar nos nossos filhos pessoas que são apaixonadas pelo Senhor. Hoje é dia das mães, era para a gente estar com as nossas mães aqui consagrando o nosso culto. Tem gente que acha que é dia de folga. Deixa eu lhe falar, hoje é mais um motivo de Deus dizer, a minha casa é um lugar de oração, a meu lugar é um lugar onde o nome do Senhor é glorificado. Deus tem nos abastecido, Deus tem sido bom conosco. Nós vivíamos um tempo bem difícil. Eu não sei se você já passou dificuldade, eu já passei dificuldade, irmão. E quando a gente passava dificuldade, a gente tinha mais temor. Hoje a gente é mais abastado em muitas coisas. Deus tem nos dado, em vez da gente ter mais temor, a gente fica já light, tudo é normal. Deixa eu lhe falar, quanto mais Deus te der, mais temor gera em Deus. Quanto mais Deus fizer sobre a sua vida, mais mostre dedicação, que você não é porque tem alguma coisa, você perdeu a ligação com o céu. Você tem ligação com o céu, porque você depende de um Deus que é todo poderoso sobre a sua vida. Em segundo lugar, eu quero falar de Joquebede, que eu falei dela, só da manhã, eu falei só dessa mulher. Uma mulher que não é anônima, porque Deus mostra o nome dela. Mas você vai ver ela falar dela ali, gente. No momento em que ela vai colocar o filho à beira do rio,
tá? Ela não coloca no rio. Êxodo capítulo 2, verso de número 5, você vai observar isso, tá? Muitos filmes a gente assiste e a Joquebede está colocando o menino no rio. Não, não é no rio. Ela coloca no arbusto que está na beira do rio, à margem do rio. Ela coloca o menino e deixa o menino ali, mas ela está em oração. E o interessante, uma das coisas que Joquebede me ensina, confiança. O que não pertence mais a você e o que você não dá conta de segurar, só tem alguém que pode sustentar, que é o Senhor sobre a tua vida. Tem coisas que já fugiram do teu controle, mas não fugiu do controle de Deus. Tem coisas que aos teus olhos você não dá conta mais. Você falou, eu não suporto, mas se você colocar na mão de Deus, Deus vai ter resposta para a tua vida. Se você confiar em Deus, você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua história. Ei, imagine um menino que já nasce com a sentença de morte. A sentença para aquele menino, ele já nasceu com a sentença de morte. A mãe só segurou 3 meses. Tem coisas que a gente não dá conta de segurar. Tem hora que a gente olha, não dá conta de segurar. Mas deixa eu te falar, a tua casa pertence ao Senhor. O teu casamento pertence ao Senhor. A tua vida financeira pertence ao Senhor. O que eu preciso fazer, pastor? Confiar em Deus. Tira das tuas mãos e coloca nas mãos de Deus, que Ele tem a resposta certa para você. Nas mãos de Joquebede só seria um Moisés. Na mão de Deus foi o libertador de Israel. Na sua mão vai ser alguém que talvez nem vai aparecer, mas na mão de Deus o nome do Senhor vai ser glorificado. Tudo que você coloca na mão de Deus, gente, é bem melhor. O problema é que nós temos desconfiança demais. Nós não sabemos confiar em Deus. Nós falamos que confiamos em Deus, mas na hora da adversidade e de crer e acreditar e adorar a Deus, eu fico vendo, gente, Abraão indo para aquela terra chamada Moriá, onde Deus iria lhe mostrar um monte, e a Bíblia diz que ele anda 3 dias e 3 noites, ele olhando para o filho, mas Deus falou para ele, vai lá e levanta um altar e você vai me adorar, foi isso? Deus falou para Abraão fazer o quê? Sacrificar o filho. A primeira palavra era o sacrifício. Abraão anda 3 dias e 3 noites com seu filho, quando chega no pé do monte, ei, olha a fé de Abraão, no pé do monte, para subir, Abraão disse, ficai-vos aqui com os servos, porque eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, eu vou voltar até vocês. Foi isso? Gênesis 22. Abraão disse, vendo adorado, ele não falou, vou matar o meu filho. Deus pediu o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho. A palavra do homem de Deus foi, havendo adorado, voltaremos. Ele já liberou a palavra profética que iria voltar os dois. Por quê? Porque ele entendeu que tudo que ele colocasse no altar de Deus, ele iria ter resposta. Sabe o que é isso? Quando você põe no altar de Deus aquilo que é sacrifício aos teus olhos, você pode ter certeza, Deus vai te trazer resposta para a tua vida. Deus vai gerar resposta sobre a tua história. E o que eu preciso entender? Que Joquebede justamente coloca o filho dela, aos homens, sentença de morte, aos olhos de Deus, libertador de Israel. Agora olha só, gente, é tão confuso que tem hora que você não tem nem palavra para explicar isso. Na mão dela, seria morto. Mas Deus pega quem mandou matar, manda levar para dentro do palácio, para cuidar do menino, dentro do palácio ainda pagar salário. Ei, vai matar? Vai. Então vamos fazer o seguinte, o que você está vendo como morte, você vai ter que gerar para mim como vida, porque ele ainda vai ser libertador de Israel. Tem coisas que você não está vendo, mas Deus está gerando. Tem coisas que você não está conseguindo enxergar, mas Deus está gerando na tua vida, gerando na tua casa, gerando no teu casamento, e em você, mãe, gerando esperança. Os teus filhos são promessa do Senhor, a sua casa é promessa do Senhor. Você precisa entender que a nossa história é justamente algo que caminha na presença do Senhor. Filho pequeno, a gente precisa entender, é como esponja, cuidado, sejam pessoas que falem sempre coisas boas, cuidado com muitas palavras que a gente acaba liberando sem perceber. Muitas vezes a gente, em vez de liberar a palavra de bênção, a gente libera a palavra de maldição. Essa mãe, né, que eu falei aqui agora há pouco, que recebeu o bilhete falando que o menino não tinha capacidade de aprender, ela disse o que para o filho? Que os meninos não tinham a mesma capacidade que a dela. Quantas vezes nós somos chamados de burro, liberamos palavras que os nossos filhos não vão ter capacidade de chegar a lugar nenhum, não vai ter capacidade nenhuma, e a gente não tem noção que a gente está usando a nossa boca para amaldiçoar em vez de abençoar. Eu quero declarar que Deus está mudando a nossa
a nossa fonte hoje. Eu quero declarar que os nossos lábios são lábios abençoadores. Eu quero declarar que Deus está ungindo os meus e os seus lábios, que até no meio da adversidade, que as pessoas estão fazendo coisas erradas, você vai declarar: eu já estou vendo você fazendo algo diferente, e o nome do Senhor vai ser glorificado. A pessoa pode até estar indo para o caminho errado, você vai dizer: eu estou vendo você já no caminho do milagre, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu declaro: o Senhor é tua unção, o Senhor é tua porção, o Senhor é tua herança. Porque quando a gente abençoa, a gente declara. Quantos filhos hoje são feridos por palavras que receberam lá na infância? Vocês não têm noção de filhos que não conseguem romper por palavras que estão impregnadas no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, porque essas pessoas estão travadas por causa de palavras que receberam de pais. Eu declaro hoje que também vai ser um dia em que o Senhor vai destravar tudo aquilo que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, que te machucou, que te feriu, que te impediu de romper. Eu quero declarar: ei, vai haver um romper de Deus sobre a tua vida. Vai haver um libertar do Senhor sobre a tua história. Se você falou, mãe, pai, alguma coisa também contra o teu filho, peça perdão hoje. Diga: Senhor, eu quero anular todas as palavras que eu possa ter falado. Talvez eu carreguei situações dos meus pais, talvez eu estou agindo como os meus pais. Eu quero hoje pedir perdão, Senhor. Eu anulo essas palavras sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa. Eu quero declarar que eu e a minha casa vamos exaltar o teu nome. Eu declaro que os meus filhos são promessa de Deus, a minha casa são promessa de Deus. E vocês jovens que estão aqui, que vão se casar, que vão ter filhos, vocês que vão ter família, eu quero declarar: não cometa o mesmo erro que os nossos pais, que nós não. Ei, sejam abençoadores, sempre tenha palavras positivas, e declare o que Deus irá fazer sobre a sua casa, porque Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que muda a nossa semente, sim. E em terceiro lugar, eu quero falar de Eunice, a mãe que ensinou o seu filho as sagradas letras. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, vai dizer assim: recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe, Eunice, e estou convencido que também habita em você. Olha que tremendo. Eunice, uma mulher com uma fé legítima. Uma das coisas que mais me impressiona em Eunice, e é que Paulo fala que uma fé sem fingimento. Eunice tinha uma fé genuína. Existem pessoas que sempre têm palavras. Você pode chegar, irmão, com a palavra de derrota. Aquela mãe que sempre chega e diz: vai dar certo, Deus é contigo, eu te abençoo. Eu estava ali agora há pouco na porta. Quem é que estava chegando? Minha mãe. Minha mãe já chegou e disse: meu filho, ó, você vai fazer essa viagem, eu já te abençoo. Deus é contigo, Deus é sobre a tua vida, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer algo sobre ti. Já chegou logo liberando palavra de bênção. Eu te pergunto: é bênção ou não é? Eu pergunto: você tem alguém que ora por você? Você tem uma mãe, um pai, alguém que intercede pela tua vida? Você já imaginou que existem coisas que estão acontecendo no mundo espiritual, que já estavam determinados para que você não tivesse de pé, e não aconteceram porque tem alguém que está te cobrindo? Tem uma mão que está levantada declarando: sobre esta vida não vale encantamento, sobre esta casa não vale encantamento. Por isso que a gente precisa valorizar os nossos pais, precisamos valorizar a nossa casa, precisamos valorizar os nossos entes queridos. Queridos, Eunice, uma fé geracional. Aqui a Bíblia vai falar de 3 gerações, a saber, o avô, a mãe e o filho. Que privilégio pertencer a uma família que os avós andam com Deus e que passaram o legado de fé para os filhos e que passaram o legado de fé para os netos. É de geração em geração, esta família vai conhecendo e servindo a Deus com retidão. Eu quero declarar que nenhum dos nossos vão se perder mais. Eu quero declarar que nós vamos ter prazer de dizer que a partir de nós, toda a nossa geração glorificará e exaltará o nome do Senhor. Eu quero declarar, queridos, que nós seremos abençoados, que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos vão falar quem é o Senhor sobre a nossa vida. Você crê nisso? Porque isso é bom. Eu já contei aqui uma vez, eu falei, que um amigo meu de Tocantins, pastor lá no Tocantins, ele contando para mim: eu sou apaixonado com essas coisas, gente. Outro dia também outro falou, e ele falando que quando o avô, crente, servo de Deus, autêntico, uma pessoa que lia a Bíblia todos os dias, pessoa que orava, pegou, mandou chamar a família: chame todo mundo,
preciso de todo mundo aqui tal dia. Todo mundo chegou lá. Quando chegou lá, ele falou, quero fazer uma reunião com vocês. É o seguinte, fulano de tal, eu quero que você tome posição. Fulano de tal, eu quero que você age assim. Fulano de tal, não saia da presença de Deus. Fulano de tal, ele foi falando para todo mundo, entra na posição que Deus está querendo da sua vida. Aí virou e disse, eu quero agora que vocês cantem um hino. Aí todo mundo olhou e disse, o quê? Cante um hino, porque o Senhor está me preparando e vai me levar hoje. Todo mundo olhou e disse, como assim, vô? Como assim, pai? Como assim? Cantem um hino, porque eu chamei vocês aqui para abençoar vocês. E abençoando vocês, vocês serão realmente vão viver diferente. Eles começaram a cantar. Quando começaram a cantar, ele suspirou e partiu. Querido, eu não sei você, mas quem sonha com o céu, tenha certeza de onde vai morar. Não é perca, é vitória. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque talvez você olhe e diz, vou morrer. Não, você vai partir para um novo tempo de Deus na vida daqueles que têm a certeza que está em Cristo. Você já imaginou Deus ter tanta intimidade com você e você com Deus, de você saber o dia, a hora que você vai partir? Já imaginou você poder chamar a sua descendência e abençoar a sua descendência? Você não vai abençoar só olhando, querido. As pessoas vão ver que você é alguém que tem intimidade com o teu Deus. Queridos, pastor, tem uns que até para dar glória. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou partir? Não, irmão, não sei nem o dia nem a hora. Eu só sei de uma coisa, tem uma senha. E essa senha uma hora vai ser chamada. É a única senha que eu não vejo ninguém brigando por ela. Essa senha, eu não vejo ninguém chegando no cemitério quando eu vou fazer um culto fúnebre, dizendo, por que não fui eu, por que não chamou a minha senha? Agora, egoísmo, competições, vaidade, egocentrismo, todo mundo está nessa luta. É tempo da gente amar, é tempo da gente perdoar, é tempo da gente dizer eu te amo, é tempo da gente valorizar o nosso próximo, é tempo da gente dizer, ei, vale a pena, é muito bom servir ao Senhor. Queridos, você não pode ensinar se você não tem o que tem para dar. Você somente ensina o que já aprendeu. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno e estarão no teu coração todos os dias. Verso 7. Tu a inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao se levantar. Porque são palavras que já estão aqui, geradas dentro de você. Você tem amor por as coisas de Deus. E quem ama, verdadeiramente entende. A importância da educação põe exemplo. Dos nossos filhos, devemos observar que eles precisam escutar. A educação, os educadores dizem, o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é uma única forma de se ensinar. É quando você ensina. Primeira, querida mãe, você precisa amar a Deus. Você não pode falar de Deus que você não conhece. Querido pai, você só pode falar de um Deus que você conhece. Por isso que há tanta confusão hoje. As pessoas querem falar de alguém que não conhece. Estava conversando com a mãe esta semana e falando a ausência dos pais. Os pais não têm noção como que é difícil hoje, nessa geração, uma geração que a gente olha, de pessoas que eram para ser apaixonadas por Deus e não são. Querido, como que se o pai não se torna um referencial, esse menino não tem um referencial da parte paterna, como é que ela vai ter de Deus, que ela não consegue pegar, que ela não consegue sentir? Quantas pessoas enfrentam adversidades para ter relacionamento com Deus, porque não tem relacionamento com seu próprio pai? Nosso papel como pai é tão importante, que nós precisamos amar os nossos filhos e mostrar Deus na nossa vida. Somos falhos? Somos. Temos erros? Temos. Mas eles têm que ver em nós como alguém que adora a Deus. Tem que ver em nós o exemplo vivo. Não é só de alguém que dá o dinheiro, mas de alguém que abençoa, que profetiza e que declara o milagre de Deus sobre a sua vida. Por isso, é preciso que você mergulhe na palavra de Deus, para que a palavra de Deus destine no seu coração, para o coração dos seus filhos. Você é alguém que seus filhos veem você orando?
Você é alguém que os seus filhos vê você lendo a Bíblia? Você é alguém que vê os seus filhos vê você adorando a Deus? Eu lembro de uma vez, a Sarinha pequenininha, né? Sarinha pequenininha, eu fui sentar na mesa assim para estudar, e vocês já viram que eu não gosto muito de riscar a Bíblia, né? Eu não gosto muito de ficar marcando a Bíblia. E eu tinha dado uma Bíblia para ela de presente. Quando eu assustei a Bíblia, ela veio do meu lado. Oi, papai. Só aquele toquinho, né? Só aquele toquinho. Papaizinho e tal. Sentou do meu lado. Já pegou uma régua, pegou várias canetas e começou a riscar a Bíblia dela. Irmão, na hora. Irmão, você não tem noção do grito que eu dei. Que isso, menina? Você está riscando a Bíblia? Na mesma hora, o Espírito de Deus falou assim: você faz o que com a sua? Só que eu estava querendo que ela tivesse coordenação motora, para marcar tudo certinho. Na hora eu falei: filha, me perdoe, está certinho. O que você está vendo? Papai, eu também estou lendo a Bíblia, eu também estou lendo a palavra de Deus. E ela começou a riscar. Meu irmão, pensa na lambança que ela fez. Mas ali, ela estava lendo a palavra. Por que se eu faço, e eu sou exemplo, ela não vai fazer? Hoje, eu não tenho que ficar pedindo minha filha para ler Bíblia. Eu fico lá no meu quarto, e ela põe os louvores lá, irmão. Pá, adorando a Deus. Ela chega lá, ela está lendo a Bíblia. Olha, pai, olha isso. Olha, pai, olha aquilo. Eu chego aqui, meu filho está se preparando para ir para o Kids. Irmão, quem é que pediu para eles irem trabalhar para o Senhor? Olha, pai, eu veio aqui, minha filha veio aqui, eu acho que foi quinta-feira, veio aqui, passou o dia todinho. Chegou, saiu de casa, primeira vez que ela não pediu para trazer de carro. Pai, me leva de carro. Ela não, 7 horas da manhã saiu de casa a pé, que é pertinho, mas saiu, veio aqui para a igreja para recolher os produtos que os irmãos iriam trazer. Separou tudo, juntou com os irmãos e falando: pai, se eu pudesse ir, eu iria para a ajuda humanitária lá no Rio Grande do Sul. Queridos, você vê isso, é gratificante ou não é? É gratificante. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque você vai impregnando dentro do coração dos seus filhos a mesma paixão que você tem. E eu quero declarar, querido, a sua casa é abençoada, os seus filhos são abençoados, você é um pai abençoado, você é uma mãe abençoada. Você precisa ser esse referencial, você é o espelho. E eu quero declarar, não é porque deu errado em alguma coisa da sua vida, ou por situações da tua história deu errado, que vai dar errado com seus filhos, não. Seja abençoador, seja abençoadora. Declare que os teus filhos vão se erguer, declare que os teus filhos vão ver o agir de Deus sobre a vida deles. Declare, seja abençoador. Pastor, mas o senhor não está entendendo. Pastor, meu filho está indo por um caminho que eu não queria. Você não queria e nem quer. Então declare que o teu filho pode estar lá, mas não vai ficar lá. Ei, para me encerrar, lembra de Davi? Davi não era um guerreiro, um valente, e ele sai para uma peleja, sai para uma batalha. Quando Davi volta com 600 homens, que ele chega na cidade dele, chamada Ziglag, 1 Samuel capítulo 30, quando ele chega na cidade, a Bíblia vai dizer que a cidade tinha sido o quê? Saqueada, queimada a fogo, e ali o inimigo tinha levado os filhos e as mulheres dos guerreiros. Agora olha só, olha o que Davi enfrenta. Quem estava com Davi se levanta contra ele e quer apedrejá-lo. Só que todo mundo olha para aquilo e vê como destruição. E realmente houve uma destruição. Mas o interessante é que a Bíblia fala algo que ninguém percebe. A ninguém eles mataram. Eles destruíram as casas, destruíram os pertences, saquearam e levaram tudo que era ouro, mas eles não mataram ninguém. E o inimigo levou eles como escravo. Olha só, o que Deus faz. Deus diz, você pode até pegar as coisas, mas não pode tocar em ninguém. Tem coisas nossas que pode até estar escravizada, mas o inimigo não pode matar. Sabe por quê? Porque está chegando o dia que Deus vai te levantar como guerreiro de Deus,
para tomar posse de tudo aquilo que o Senhor já entregou nas tuas mãos. O inferno não vai ficar prendendo o que Deus já determinou sobre a tua vida. Tu e a tua casa vai glorificar o nome do Senhor. Por isso você precisa entender que essas mulheres aqui que marcaram a história, você também pode marcar a história. Nós vamos marcar essa história, onde o nome do Senhor vai ser glorificado. Davi se levanta, pega o alforje, joga sobre os seus ombros, e ele, em vez de lamentar, ele vai adorar a Deus. Ele pede direção ao Senhor. Eu quero declarar sobre a tua vida. Deus tem direção para a tua vida ainda esse mês. Deus vai dar direção para a tua casa, para os teus sonhos, para os teus projetos. Você talvez está olhando e está dizendo assim: o senhor não está entendendo, eu passei por uma crise. Pode ter passado por uma crise, mas não vai ficar nela, porque quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de você é o Senhor, e o Senhor vai te dar direção. Davi se levanta, sai sem direção aos olhos humanos. E o que ele encontra, gente? Diga comigo assim: um inimigo. O inimigo estava ferido no meio do caminho. Agora olha a diferença do coração de quem tem um coração perdoador. Quando ele encontra um inimigo, ele maltrata e mata o inimigo, ou ele cuida do inimigo? Ele cuida do inimigo. O inimigo vira para Davi e diz: por favor, não me mate, por favor, não mexa comigo. Davi diz: calma. A Bíblia vai dizer que Davi vai lá, pega o óleo, põe sobre as feridas daquele homem, dá alimento para aquele homem, cuida daquele homem. Os inimigos, que eram amigos deles, deixaram ele na estrada. Davi chega, que aparentemente era inimigo, se torna amigo e cuida daquele homem. Sabe o que o inimigo faz? Davi, vou fazer uma aliança contigo. Eu vou te mostrar onde todos os seus familiares estão, suas mulheres e os seus filhos, e nós vamos saquear o terreno do inimigo. Ei, quem Deus usou para ajudar Davi? O inimigo. Talvez você não está enxergando, mas Deus está se levantando em teu favor, para que o nome dele seja glorificado. O que a gente precisa é entender que aquilo que está preso vai ser liberado. Ei, aquilo que prendeu a tua vida, a tua caminhada, a tua história, vai ser liberado em nome de Jesus. Deus está dizendo: para de chorar, ore para frente, acredite que quem é contigo é muito maior e vai dar a resposta para mim e para você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero orar por você. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pelas mães. Você, mãe, que tem algo que você está apresentando ao Senhor, e eu sei que Deus tem resposta para a sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. E você tem declarado que você quer ser uma mãe que vai impactar essa geração. Deus conhece o seu íntimo. As mães aqui desse lado, do meu lado esquerdo, por favor, isso. As mães aqui. Eu não sou mãe, pastor, mas eu quero que Deus também impacte a minha vida. Eu também preciso receber em Deus. Você seja um homem, seja uma mulher, seja um solteiro, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu também quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Existem coisas que estão lá no nosso íntimo e só Deus pode fazer. Olha, o irmão Sena já está crendo. É isso aí, irmão Sena. Só vem para cá. Por favor. Ali. Tem uma solteira aqui que está dizendo: Senhor, minha filha, não precisa, é milagre. As pessoas, não, mas é porque senão tem gente que só pensa: hoje o culto só é para as mães. E aí tem gente que ouve a voz e não entende que o dia de mudança chegou. E aí as pessoas entendem que é só alguma coisinha. Não, querido, a gente precisa estar sensível. Se Davi não fosse sensível, ele teria perdido o milagre dele. Só está narrado lá em 1 Samuel capítulo 30, porque Davi, em vez de ficar chorando e se lamentando, ele se posicionou diante do que Deus tinha para a vida dele. Não adianta você ter Deus, mas não se posicionar. Deus só pode fazer alguma coisa quando você se posiciona. Deus só pode realizar algo na nossa vida quando a gente se posiciona. A gente está dizendo: Deus faça, Deus faça. Deus está dizendo: eu já estou fazendo. Eu estou usando, eu quero fazer, mas você precisa se posicionar. Ah, mas como? Talvez em vez de você ficar murmurando, reclamando, chorando, lamentando, falando para Deus tanta coisa, vai adorá-lo.
Quem sabe, em vez de você ficar falando, Senhor está aqui, Senhor está aqui, Senhor está aqui, Deus está dizendo assim, para de falar um pouquinho, eu estou querendo falar contigo, mas tu não para de falar, trem. Eu estou querendo falar para você, eu também estou querendo te dar destino, eu também estou querendo falar na tua vida. Irmão, onde só uma pessoa fala é bom, não é bom quando a gente escuta? Há pessoas que sentam conosco, que você olha e você diz, eu chegar lá, eu vou falar. Mas as pessoas muitas vezes essas pessoas têm tantas palavras curadoras para nós, que quando você senta, você fala, não, eu não vim aqui para falar, não pode falar. Que é melhor eu ouvir, porque aquelas palavras nos curam. Então a gente também precisa ter um momento, gente, orar é você falar com Deus, mas também é você ouvir a Deus. O problema é que tem gente que entra para um quarto, fala 2 horas, mas não escuta o Senhor. Gente, a gente também tem que ter um momento de dizer, Senhor, eu estou aqui, eu já cheguei, e eu quero te ouvir. Me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a andar nos teus caminhos, me ensina a fazer o que tu queres. Senhor, eu já tenho te falado, olha, os meus preceitos, as minhas petições são essa e essa. O Senhor já está ciente de tudo, mas agora eu estou querendo te ouvir. Senhor, fala comigo. Assim como o Senhor ministrou o coração de Ana, que estava amargurado, ministra no meu. Assim como o Senhor tocou no coração de Joquebede, desesperada, quase perdendo o seu filho para Faraó, o Senhor deu a direção para ela. Me dá a direção, ainda que eu não entenda, que eu construa um cestinho com betume, o que for, o que eu preciso é confiar no Senhor. Talvez os meus olhos, eu estou dizendo como o Senhor tem que fazer. Não, Senhor, eu não estou aqui para dizer como o Senhor tem que fazer. Eu estou aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. O Senhor vai me dar direção, o Senhor vai me trazer resposta, o Senhor vai fazer sobre a minha vida. Então haja, Pai, haja como mulher, haja como homem, onde o Senhor possa manifestar o seu poder. Eu quero dizer, Espírito Santo, eu quero acalmar o meu coração, eu quero tirar, meu Deus, de mim toda a insegurança, todo o medo, toda a incerteza. Eu quero dizer, Espírito Santo, me ajuda, assim, meu Deus, como Eunice, essa mulher brilhante, que é citada na Bíblia, essa mulher que mostra que tinha sabedoria e conhecimento bíblico, me dá também conhecimento, para que eu seja a mulher de provérbios. Sim, meu Deus, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói, e eu não quero ser a segunda parte, destruir com as minhas próprias mãos. Eu quero sim, meu Deus, edificar o meu lar, eu quero abençoar a minha casa. Eu te peço perdão por tudo aquilo que eu falei, que machucou, que feriu a minha casa, os meus. Senhor, me perdoe. Pai, eu também peço perdão no lugar dos meus pais, por muitas coisas que foram faladas e feriram a nossa alma. Eu quero liberar isso aqui hoje. Senhor, muitas coisas, muitas vezes não rompe, porque eu estou paralisado em cima de palavras que foram liberadas sobre a nossa vida. O Senhor é Deus que muda destino. O Senhor é Deus que muda a nossa história. Mas o Senhor também é um Deus que sara. E eu creio que esta noite o Senhor está sarando. Hoje é noite de cura na alma. Hoje é noite de cura nas emoções. Hoje, Pai, o Senhor é o nosso Pai. O Senhor vai dizer ainda que o pai e a mãe nos abandone, o Senhor jamais nos abandonará. Entra agora, Senhor, no íntimo desse irmão, dessa irmã. Entra agora no íntimo dessa pessoa. Que haja esse sentimento de busca a Ti, dependência no Senhor. Que jamais eu perca a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Me ensina a depender de Ti, Pai. Me ensina a depender do Senhor. Hoje, Pai, o nosso culto é de ação de graças por todas essas mulheres que têm gerado seus filhos, geraram sua descendência, que nenhum deles se perca. E se tem alguém aqui, Pai, que não tem conseguido gerar filhos, abre a madre dessa mulher, abre a madre dessa tua filha, pessoas que estão orando e buscando ao Senhor e querem um filho. O Senhor é quem faz a estéril ser mãe de filhos. Aqueles que são solteiros, Pai, solteiras, e que estão orando também pelo seu relacionamento, que tem colocado diante do Senhor,
Pai, o Senhor talvez está curando hoje, para que a gente não entre em um relacionamento ferido ou machucado. Porque muitas vezes as pessoas estão entrando em relacionamento achando que lá vai ser curada. Pai, eu preciso estar curado para curar. Eu preciso estar liberto para libertar. E eu sei que o Senhor é quem nos liberta. Pai, liberta a nossa vida, tira toda a insegurança do nosso coração, ministra em nós. E eu quero aqui também, Pai, encerrar essa oração declarando: os nossos filhos vão voar. Os nossos filhos são promessa do Senhor. Nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos os nossos filhos. Eu abençoo a vida da minha filha Sara, eu abençoo a vida do meu filho Boaz. Eu declaro, Pai, sobre a vida da Sara e do Boaz, um tempo, meu Deus, de maior comunhão contigo e de dependência do Senhor. Eu quero declarar, Pai, que os cuidados do Senhor estejam sobre eles, de tal maneira que o Teu nome seja glorificado. Eu quero pedir, Espírito Santo, que todos os destinos que o Senhor tem para traçar e fazer sobre a vida dos meus filhos, eu já coloquei nas Tuas mãos. O Senhor há de ordenar a vida ministerial, a vida profissional, a vida sentimental. Eu apresento diante de Ti, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. Eu abençoo os filhos espirituais que o Senhor nos entregou também. Todos eles que aqui estão, Senhor, eu quero abençoar para que aonde eles cheguem, aonde eles possam ir, aonde eles possam pisar, que eles possam possuir a terra por herança. E que sim, meu Deus, os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Eu declaro, Pai, que cada um aqui se levante nesta noite com autoridade e o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo?